pessoal, beleza? Sou Alessandro Rodrigues, advogado especialista em concursos públicos, né? Meu escritório fica aqui em Londrina, no Paraná, mas tem atuação nos concursos públicos aí do Brasil inteiro. Gostaria de ter uma breve conversa aqui, bastante objetiva, com o pessoal aí que fez a prova da Polícia Militar do Estado do Amapá, tá? Uma prova que aconteceu agora no último domingo. Na segunda-feira, ontem, foram divulgados os gabaritos preliminares, ou seja, gabaritos que estão sujeitos agora a recursos administrativos. E é exatamente sobre isso aqui que eu queria ter uma conversa com os senhores, tá? Tive acesso por meio de um colega, agradeço aqui publicamente a esse colega, me encaminhou o caderno de questões, o caderno dele é o caderno tipo 2, né? E, então você precisa encontrar essas questões aí na sua prova, na sua respectiva prova, para poder identificar qual é ela, enfim, qual o gabarito, mas as questões que serão analisadas aqui estão no caderno tipo 2 e automaticamente o gabarito tipo 2 também, tá? Pessoal, nós sabemos que existe um princípio, né, um princípio muito importante aqui na administração pública, que envolve essa relação em concursos públicos, né, entre administração pública e administrados, que é o princípio da vinculação ao edital, ou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, alguns nomes ali que são dados a esses princípios. E por força principalmente desse princípio, dentre outros também que são estudados, que são aplicados no caso, a banca, né, quando ela divulga um edital com um conteúdo programático, quando ela vai ministrar, quando ela vai aplicar a prova objetiva, ela tem que aplicar questões cujo conteúdo programático já previa anteriormente, certo? Veja bem, você como candidato, né, que se preparou para esse concurso público, você se preparou com o quê? Com base em quê? Com base em editais de outros estados? Com base no edital anterior? Muita gente faz isso, mas depois que publica um novo edital, você foca os seus estudos naquele conteúdo que está previsto no conteúdo programático do edital regulador recentemente publicado, né? Desse concurso. Então, nós tivemos uma situação aqui já partindo para o ponto essencial da nossa conversa, em que do meu conteúdo, que eu também sou professor de Direito Penal aqui nos cursos preparatórios aqui de Londrina, né, no Paraná, do meu conteúdo, noções de Direito Penal, eu pude analisar duas questões que tiveram conteúdo cobrado, duas questões com tema cobrado, sem previsão no edital. E as duas questões relacionadas ao crime de homicídio, senhores. Se nós analisarmos o edital, e eu já vou colocar aqui na tela para a gente analisar conjuntamente, no edital nós temos lá o anexo 2, conteúdo programático, noções de direito penal. E em noções de direito penal, nada é falado acerca de crimes contra a vida ou até mesmo crimes contra o patrimônio. Eu já vou pôr na tela aqui para vocês verificarem. O fato é que no caderno tipo 2, as questões 26 e 27 cobram conhecimento um tanto sobre patrimônio e, na sua maior parte, sobre crime de homicídio, crime contra a vida, ambos, né, crime contra o patrimônio e crime contra a vida, ambos não previstos no anexo 2 do edital regulador. E, por consequência, aquele princípio que eu falei no começo da nossa conversa, princípio da vinculação ao edital, ele foi descumprido pela própria banca, a partir do momento que ela ministra uma prova, que ela aplica uma prova, cobrando conteúdo não previsto no edital. Vou compartilhar aqui minha tela com os senhores, né, para os senhores poderem entender melhor. Cadê? Beleza. Ó, eu tenho aqui à minha disposição, senhores, o caderno de provas, tá? Ressaltando que é o caderno tipo 2, então você tem que localizar as questões aí na sua prova. Tenho aqui o edital, lá no portal da FCC, né? O anexo 2 já, o conteúdo programático, já está direto nele. E temos aqui também, também no site, no portal da FCC, o gabarito. Como eu estou analisando a prova tipo 2, o gabarito também tipo 2. Já vou direto aqui nas questões que eu quero comentar com os senhores, né? Vamos lá, noções de direito penal, no caderno tipo 2, a partir do 25. Se nós analisarmos as questões 25, tá? Tanto a 25 quanto a 28, quanto a 29, quanto a 30, elas estão com o conteúdo previsto no edital. Então, nós analisamos o edital e consta, né, o conteúdo cobrado nessas questões aqui consta lá no conteúdo programático do edital. O grande problema está aqui, na 26 e 27, tá? Meu foco aqui não é analisar as alternativas, as questões, os temas, para saber se está compatível
com o que de fato se aplica no direito penal, com o que de fato diz a doutrina, a jurisprudência, enfim, do direito penal. A minha análise aqui, o que eu quero passar para os senhores é exatamente, e de forma bem objetiva, a seguinte questão: as questões 26 e 27 não estão previstas no conteúdo programático do edital. Brevemente lendo, questão 26. Jorge, delegado de polícia, sacava dinheiro em uma agência bancária, ocasião em que foi abordado por Ronaldo, que, fazendo uso de uma faca, anunciou o assalto, subtraiu o valor sacado por Jorge e fugiu do local com sua motocicleta. Jorge, armado de um revólver, o perseguiu, localizando-se cerca de 2 horas após os fatos, a 5 quilômetros do local, quando então efetuou disparos contra Ronaldo, que, ferido, caiu da motocicleta e morreu no local. Nesse caso, Jorge praticou. Gente, isso aqui é um homicídio. Isso aqui que foi praticado é um crime de homicídio, crime doloso contra a vida, a partir do artigo 121, dos crimes contra a vida, certo? Mas quando nós analisamos aqui o edital, vamos lá, noções de direito penal, nós temos aqui, em noções de direito penal, tem ali a parte geral, né, que é do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal, e começa aqui a parte especial. Parte especial nós temos crimes contra a fé pública, falsidade documental, crimes contra a administração pública, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral e crimes praticados por particular contra a administração em geral. São desdobramentos dos crimes contra a administração pública, né? Enfim, crimes contra a administração da justiça, lei de tortura e lei de abuso de autoridade. Ou seja, da parte especial do Código Penal que está, né, individualizado aqui no conteúdo programático, não fala nada de crimes contra a vida, nada de crimes contra a vida. Então, evidentemente, a questão 26 cobrou conteúdo não previsto no conteúdo programático do edital, cobrou tema não previsto no conteúdo programático do edital. Vejamos também a questão 27, senhores. Horácio, após uma violenta discussão com Geraldo, seu vizinho, com quem vinha se desentendendo há muito tempo, desfere contra ele diversas facadas, com a intenção de matá-lo, ou seja, o enunciado já falou homicídio. O enunciado já falou que ele está com ânimos necandi, que a gente chama, né, intenção de matar, falou que é homicídio, e o deixa gravemente ferido. Ocorre que outros moradores do condomínio testemunharam a ação e acionaram rapidamente o socorro. Contudo, a ambulância que fazia transporte de Geraldo, a caminho do hospital, colidiu com um caminhão tanque de combustível que explodiu no local, matando a todos os ocupantes da ambulância. Diante de tal situação, Horácio poderá ser responsabilizado pelo crime de... Aqui, senhores, até pela questão da brevidade do vídeo, eu não vou comentar a questão de concausas, a questão de nexo causal, de nexo de causalidade, que é um dos focos aqui desse tema, da questão do artigo 27. Mas, nitidamente, até pelas alternativas, né? Horácio poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal seguida de morte, não consta no edital, homicídio, 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 lesão corporal seguida de morte. São temas que são crimes que não constam no edital. E, mais uma vez, eu devo ressaltar aos senhores que o edital ele foi específico, ele foi claro sobre quais os temas que seriam cobrados da parte especial. A partir daqui, então nós temos crimes contra a fé pública, falsidade documental, crimes contra a administração pública, e aí os desdobramentos, né? Crimes praticados por funcionário público contra a administração, crimes praticados por particular contra a administração em geral e crimes contra a administração da justiça. Lei de tortura e abuso de autoridade. Até para explicar melhor ainda para os senhores candidatos, 26 e 27, nitidamente cobrando conteúdo relacionado a crimes contra a vida, que não tem previsão no edital. Não tem previsão no edital. Automaticamente a banca feriu o princípio da vinculação ao edital, vinculação ao instrumento convocatório. Mas para esclarecer ainda melhor para os senhores, vejamos a questão número 25. Segundo o que dispõe o Código Penal, se o fato é cometido sob coação irresistível à estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, nós estamos falando o quê? Coação irresistível e estrita obediência à ordem. Nós estamos falando da parte geral lá, nós entramos no conceito tripartido do crime. Crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável, e essas são situações excludentes de culpabilidade, tem previsão no edital. A 26 e a 27, como eu falei, são as questões que não têm previsão no edital, abordam o crime de homicídio. A 28, Jonas, policial em patrulhamento, tal,
Vamos lá direto para o final. Nesse caso, Jonas poderá ser responsabilizado por peculato e quer saber quais as espécies de peculato. Aqui nós estamos nos crimes contra a administração pública. Então, sem dúvida alguma, tem previsão no edital, como a gente acabou de ver. Olha aqui, a 29, sobre o crime de tortura, considere. Está previsto no edital também, aqui, ó, lei de tortura, assim como a questão anterior que a gente viu, crimes contra a administração pública. Ou seja, os demais, senhores, têm previsão no edital, mas as questões 26 e 27, cobrando autoconhecimento acerca do crime de homicídio, estão com conteúdo fora do conteúdo programático do edital. Esse tema, homicídio ou crimes dolosos contra a vida, não tem previsão no conteúdo programático do edital e, por conta disso, essas questões devem ser anuladas. Então, você que ainda não fez, formule já o seu recurso administrativo, interponha, né, o recurso administrativo, peça a anulação dessas questões por não estarem previstas, né, questão 26 e 27 do caderno 2, encontre aí as respectivas aí nas suas provas, por não ter previsão no conteúdo programático no edital e em nenhum outro canto, né? É comum alguns editais eles não terem previsão no conteúdo programático, mas alguns editais trazem o que a gente chama de referências bibliográficas, e aí nas referências bibliográficas acaba tendo a previsão daquele conteúdo. E aí tem uma discussão muito grande no judiciário. Nesse caso aqui não tem referências bibliográficas. Todo o conteúdo cobrado deveria constar aqui no conteúdo programático do edital. Ressalto aos senhores que eu só analisei as noções de direito penal, que é a matéria que eu dou aula como professor aqui, né, de cursos preparatórios e concursos, e vocês que foram prejudicados com essas questões, né, que erraram essas questões, interponha o recurso administrativo, busca anulação, porque de fato essas duas questões, 26 e 27, do caderno de questões 2, né, caderno 2, elas estão com conteúdo, cobrando temas não previstos no conteúdo programático do edital. Então, senhores, essa era uma brevíssima conversa que eu quis ter com os senhores. Fico à disposição, tá? Como eu falei no início, sou advogado com atuação em concursos públicos, especialista em concursos públicos. Então, qualquer coisa, comente abaixo aí, fico à disposição para sanar suas dúvidas. Muito obrigado pela atenção.